Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, mesmo sendo feriado nacional, no Bardalos Comedy e Arte, uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz política, economia, empreendedorismo, cultura, como é o caso da entrevistada de hoje. Vou conversar, como você já pode ver, com a cantora, compositora, escritora e militante cultural, Rose Flor de Caeté, a quem eu vou receber aqui. Rose, bem-vinda ao Conversa de Botequim. Boa noite. É sempre bom estar aqui com você, né? Nesses momentos com você. É muito bom. Uma alegria tê-la aqui. A equipe agradece você ter aceitado o nosso convite. Por falar em equipe, nossa equipe é formada por José Águio na produção e filmagem, Natália Chagas na assistência de produção e mídias sociais. E aqui no Bardalos temos a assistência logística de Lula Belmont, nosso comandante em chefe. Quem quiser assistir aqui no Bardalos pode vir. Tem muita gente bacana aqui. Edinho, Cida Lobo aqui. Beijão pra vocês. Mara aqui também, com o pessoal dela. Muita gente bacana. Cida... Os campeões do festival da MPB, anunciei. Foi? Campeões. Ontem, nossa, vamos falar sobre isso também. Isso. Campeões, parabéns, Cida. Olha aí. Vamos comemorar aqui depois, né? Eu espero que sim. E vou fazer aqueles dois velhos lembretes. O programa é 100% interativo. Quem quiser pode assistir a Rose bater papo aqui comigo no Bardalos, como já tem gente aqui, como eu falei. E quem quiser, comenta no meu Facebook, Facebook Cefas Carvalho, e faz perguntas para a Rose, comentários, críticas. Enfim, programa interativo é dessa forma. Mas primeira pergunta é minha, Rose. Tem um monte de coisa para perguntar. Acompanho a sua carreira há tempos, já entrevistei você outras vezes, em ambientes mais formais. Sim. Esse aqui é um bate-papo de bar, vamos até brindar, né? Vamos sim. Eita. Um brinde. Bem-vinda ao programa. Rose, você é muito conhecida pelo seu trabalho aqui, escritora, com livro publicado, tem um trabalho musical respeitadíssimo, mas você é alagoana, você é alagoana de Maceió. Como é que foi isso? Primeiro, como foi lá, fala sobre sua família, e depois, como você veio parar no Rio Grande do Norte? Sim. Eu vim pra cá com 15 anos. Depois que completei 15 anos, vim com meu pai. Mas você nasceu em Maceió mesmo? Eu nasci em Maceió. Os seus pais são alagoanos? Meus pais são alagoanos. Fala um pouquinho da sua infância, como é que foi? Então, eu nasci em Maceió, num bairro chamado Ponta da Terra. E com um mês, a minha mãe precisou que eu ficasse com minha avó, né? Meus pais trabalhavam muito, minha mãe teve um problema de saúde e precisou que eu ficasse com minha avó. Sim. E eu já tinha uma irmã, 2 anos mais velha que eu. E eu fiquei com minha avó durante essa primeira infância, claro, meus pais me visitando. Sim. E minha avó morava em Jequiá da Praia. Que é perto? Que é perto, há pouco tempo de Maceió, meia hora mais ou menos. E uma cidade litorânea, muito linda, né? E eu ficava entre a casa da minha avó e a casa dos meus pais. Quando eu cheguei naquela idade de colocar na escola, aí eu voltei, né? Fiquei mais tempo na casa dos meus pais, né? Na minha casa. Foi bem estranho, porque eu me acostumei muito na casa da minha avó. Nossa. Como teve essa primeira infância, são momentos que eu não lembro, claro, né? Bebê até 2 anos, 2 anos e meio. O que eu lembro é que quando eu cheguei na casa, eu lembro de um dia, que eu não sei se foi esse, que eu cheguei na casa dos meus pais, né, na minha casa. Sim. E eu achei que eu estava na casa de outra Nossa, que né? sensação estranha. É, uma sensação de que eu estava na casa de outras pessoas e teve toda essa adaptação, né? Minha mãe, ela falou que eu tinha muita dificuldade de querer voltar para casa, porque eu era acostumada demais com minha avó. Isso. E tinha o fato da minha avó, dos meus avós, morarem no interior. Sim. Então, eu era essa criança que gostava muito desse ambiente, né, do interior. E fiquei nesse vai e vem, né, entre a casa dos meus pais e a casa dos meus avós, até meu avô se encantar, né, até 9 anos de idade, mais ou menos 10. E foi o período que meu Entre avô... Maceió e Jequiá da Praia. Jequiá. Eu passei a ir para Jequiá nas férias no meio do ano, nas férias de final do ano. Mas eu tinha uma ligação muito forte com esse lugar, com essa questão da terra. Meu avô era agricultor, de agricultura familiar, né? Então ele tinha todo um cotidiano, uma prática, né, de vida, Sim. tanto dele quanto da minha avó,
que eu apreciava. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de brincar, não sei o quê, mas eu gostava muito de sossego também, sabe? Desse lugar, assim, de contato com a natureza, banho de rio, banho de mar, brincar com planta. Eu acompanhava meu avô, ele acordava às 5 da manhã e eu queria ir com ele para catar manga de manhã no sítio, para ter essa experiência com a terra. Para mim era, assim, a forma mais Que bacana, que infância normal bacana. de viver, para Sim. mim, era tendo essa experiência com a terra, Sim. que era a experiência dele. Então, meu avô, ele tinha casa de farinha, ele fazia o beneficiamento da mandioca também, Nossa. então fazia massa puba, né? Massa de tapioca, vendia também a macaxeira, então tinha toda uma relação. E fora que existia a vizinhança, que também, né, nesse Sim. lugar rural, e essa vizinhança era muito maravilhosa, assim, tinha os caboclos, né, como a gente chamava, são conhecidos, né, lá no Jiquiá, que moram em frente ao sítio dos meus avós, e a gente brincava muito lá, então era manguezal, né, do lado da casa dos caboclos é um manguezal. Nossa. Do lado da casa do meu avô, né, da ex-casa do meu avô, andando um pouco mais, alguns quilômetros, era Praia Selvagem, né, a Praia do Jiquiá. Praia, casa de caboclo, casa de farinha, manguezal. E logo tudo. mais à frente o rio, Nossa. né? Então o rio que corta a cidade e faz um canal com o mar, lá na Barra do Jiquiá. Então é um lugar muito especial, né? Um encontro de biomas, um encontro de águas. Então, eu sempre fui muito apegada a esse lugar. E quando eu vim para o Rio Grande do Norte, já com 15 anos, meus pais também se separaram. Assim, meu avô morreu, aí meus Sim. pais se separaram, mais ou menos no mesmo período. E eu fui morar com meu pai. Aqui, seu pai veio pra cá. Aí no período morei. Por que ele veio pra cá? Ele tinha parentes? Não, porque Não. é questão de trabalho, assim, o meu pai, ele é comerciante. E ele trabalha, desde adolescente, ele se empregou, né, foi empregado numa loja lá em Maceió, chamada Codif, uma loja de ferragens. Sim. Então ele, a família é muito pobre, minha avó praticamente sozinha, ficou viúva, com 12 filhos, e meu pai é um desses filhos, né, desses 12. E ele começou a trabalhar nessa loja como ASG, né, varrendo, limpando e tal, mas sempre muito curioso, aí passou a ser vendedor e passou a ser gerente depois, né, de uns anos, e transferiram ele para Maceió, porque isso foi em Arapiraca. Sim. Meu pai é de Ah, Arapiraca. de Arapiraca. É de Arapiraca. E com essa relação que ele tinha, né, com a empresa, ele veio para Natal porque o dono da empresa morreu. Sim. E deixou as lojas com os filhos. Então, um filho tinha a loja de Natal, Entendi. o outro tinha a loja de Recife. E tinha também essa loja de Maceió, onde meu pai trabalhava. Então, ele veio para Natal no intuito de fazer o gerenciamento dessa loja. E foi justamente no período que eu completei 15 anos. Aí você veio com ele. E eu já morava com ele e vim. Veio minha irmã. E assim, pra gente foi um momento assim muito adolescência, eu tinha um namoradinho, né? A coisa de você crescer naquele lugar. Então eu fiquei mais distante da minha avó, fiquei mais distante da questão do Jiquiá, né? E fui me desconectando também. Teve choque cultural, Rose, quando você veio pra cá? Tive. Teve? Em que Tenho, aspecto? ainda tem? Desculpe. Ainda tenho. Ainda tem? Apesar de gostar muito do Rio Grande do Norte, porque eu tô aqui desde os 15 anos, então... Mas como é que foi o choque assim, é muito naquela tempo. época? Naquela época. Assim, o primeiro choque é que em Maceió nós não somos ricos, né? Nem somos classe média. Então nós somos de origem humilde, eu nasci no bairro periférico. A Ponta da Terra é o bairro periférico de Maceió. Cresci, né, em interior. Então, quando eu cheguei aqui, aí meu pai já tinha melhorado mais a situação financeira, né? Sim. Então meu pai disse, não, eu vou matricular você na melhor escola de Natal. E aí me matriculou numa escola particular daqui, né? E eu não tinha noção do que era estudar na melhor escola particular no Rio Grande do Norte. Alagoas é um lugar que tem uma comunidade parda, negra, indígena, muito grande, né?
a gente sabe da formação histórica, tanto de Alagoas quanto de Pernambuco, que antes era uma coisa só. Isso. Então existe um grande movimento lá, apesar da quebra de Xangô, que foi um movimento de estrangulamento, né, da cultura africana e ameríndia muito forte, a gente sabe que é um lugar em que ainda prevalece essa ancestralidade. E eu venho desse lugar. Então, quando eu cheguei aqui, né, com esse cabelo, eu tinha a tonalidade da minha pele mais escura, né? Quando mais jovem, né, adolescente, a minha pele tinha bastante melanina, que era considerada uma criança, inclusive, negra. Sim. E quando eu cheguei na escola, nessa escola, né, nesse colégio de Natal, eu sofri discriminação. Nossa. Então, primeiro, assim, o primeiro choque foi esse, né? Os colegas perguntaram assim, você é bolsista? Né? Aí eu não entendia o porquê, Nossa, né? por quê? Não, por quê? Ah, tá. Aí depois, você é filha de algum funcionário Nossa. daqui? Eu ouvia muito essas perguntas e eu ficava sem entender. Por que né? estão me perguntando Por que isso? exatamente, estão me perguntando. E não era só um, vários. Aí eu não associava ainda isso a essa questão do racismo, né? E foi assim, eu cheguei aqui, fiz o ensino médio nessa escola, nesse colégio, e me sentia deslocada, porque eu não frequentava o Circo da Folia, né, que era para onde todo mundo ia. Eu não frequentava as mesmas festas, eu não vestia as mesmas roupas, né, eu não tinha a mesma relação, né, então eu achava tudo muito estranho. Mas eu encontrei meu povo. Que bom. Encontrei pessoas que... Eu morava aqui em Petrópolis, né? Aqui perto da Praça Cívica. Então eu já encontrei a galera que andava ali pela Praia do Meio. Chernobyl, Café de Paris, tu lembra? Chernobyl, nossa O povo do rock, né? E tal, os alternativos. Então eu já encontrei esse povo. E aí eu fui me adaptando com as pessoas que... tinha afinidade, então músicos, poetas, artistas, a maioria não estudava nesse colégio. Isso. Claro, estudava no período Etiferne, né? Que é o IFRN hoje. E essas pessoas começaram a me levar para esses lugares, né? Vamos ali, como era perto da Praia do Meio, né? Então era só descer a ladeira. Só descer a ladeira, E eu já encontrava ali um universo mais próximo do que eu tinha afinidade. Então o choque cultural foi muito nesse lugar, tanto socioeconômico, né? Meu pai melhorou as condições de vida, mas não era rico. Sim. Né? Então ele não tinha condições de me dar um carro, roupas de marca, para eu me inserir nesse grupo. Que em colégio de elite de Natal, você ganha o carro do painho, você ganha viagem para os Estados Unidos de painho. Todo mundo tinha carro. E naquele período, o adolescente de 15, 16 anos podia dirigir em Natal. Exatamente. Né? Então todo mundo ia para a escola de carro. E os pais faziam questão de dar um carro. Meus amigos todos tinham. Isso. E eu não tinha, né? Aí todo mundo tinha roupa de marca. Eu não tinha. Então existiu esse choque socioeconômico e também a questão racial. Né? Porque o seu cabelo, né? E tinha umas piadas com o meu cabelo. Como eu era muito tímida, isso piorou a minha timidez. E aí eu entrava na escola já suando frio, porque eu sabia que ia ter uma piada, ia ter um bullying, ia ter uma rejeição. Nossa. E assim eu concluí meu ensino médio, nesse contexto. Aí quando concluiu, como é que foi sua formação profissional? Quais foram os caminhos que você trilhou, Rose? Então, como meu pai não tinha condições, né, de me dar coisas além do que ele já pagava, escola, né, alimentação e tal. E aí eu tinha a coisa do adolescente, né? Até para descer a ladeira da Praia do Meio e estar com outros adolescentes, eu precisava ter o mínimo, né? Uma condição de comprar um refrigerante, né? Na época, uma roupa. Então eu passei a dar aula particular. Eu sempre gostei muito de ler e estudar. E aí tem um amigo que trabalhava na Garra Propaganda, lembra da Garra? Nossa, lembro da Garra. Pronto, eu tenho Qual era o amigo? Lucílio? Não, Paulo. A gente chamava ele de Paulinho. Não lembro. Ele trabalhava com o Públio, né? Então, Paulinho. Não sei se eu acho que ele não trabalha mais, né? Porque mudou o dono, né? Mudou o dono, Mas ele trabalhou muito tempo na Garra. E aí Paulinho disse, Rosa, eu vou bolar uma propaganda para você fazer, colocar nos classificados.
E aí ele bolou uma propaganda, foi muito bem feita, assim. Eu coloquei nos classificados, né? Porque não tinha Instagram. Não tinha internet, né? Era classificados da Tribuna e do Diário. E aí nessa história eu coloquei no Diário, na Tribuna. Diário da Tribuna. E consegui lotar uma turma. Como a casa era próxima, né? Aqui na praça, no centro, praticamente. Então eu lotei a turma e assim eu comecei a ganhar dinheiro. Bacana. Dando aula. Dando aula. Português, dando aula de reforço, né? Português, matemática. E aí eu tinha o meu dinheirinho. E foi nesse período também que eu comecei a costurar, porque eu queria fazer roupas que ninguém usava. Tipo assim, já que eu não posso comprar roupa de marca, eu também vou fazer uma roupa que ninguém tem. Aí eu desenhava, já gostava muito de desenhar, né? E desenhava os vestidos que nenhuma amiga minha tinha. E aí pegava o dinheiro, ia aqui para o centro, né? Comprava tecido, chegava em casa, cortava, modelava, costurava e ia para a festa com esse vestido. Então eu sempre tinha uma roupa nova. Nossa, feita por você. Feita por mim e o dinheiro da bebida. Nossa, isso com 18, 19 anos. Não, com 16. Com 16 anos? É porque meu pai não sabia dessas coisas. Ele não me deixava sair, nem assim, de menor, né? Não me deixava sair, mas a gente enrolava. Ele era rigoroso, era? Não, ele era cuidadoso. Cuidadoso. Porque, tipo assim, eu tô numa cidade que ele não conhecia quase ninguém. Isso. Aí ele ficava, eu vou soltar essas meninas nessa cidade que nem eu conheço o povo. Aí ele dizia, não, sair não, só sai se for de dia, e se for comigo, e tem esses cuidados. Mas a gente sempre dava um jeito. Previsível. Todo mundo, né? Claro. Não, quem não fez, quem nunca. Quem nunca. E aí foi nesse período que eu comecei a trabalhar, né? Dessa forma, free. Sim. Aí fiz cursinho Sim. no Hipócrates, que também era perto ali na Mossoró, né? Isso. E fiz o vestibular, que eu queria fazer para psicologia. Sim. Aí o primeiro ano não passei. No segundo ano, meu pai disse, não, você gosta muito de desenhar, de pintar, faça para arquitetura. Eu podia ter feito para artes visuais, aí inventei de fazer para arquitetura. Aí quando chegou ali na hora de fazer o teste de habilidade, que tinha antes esse teste, aí uma das questões era, desenha a garrafa da Coca-Cola. E eu não prestava atenção nessas coisas. Eu desenhava outras coisas, eu não prestava atenção nessas coisas. Garrafa de Coca-Cola. Aí eu, caramba, logo a Coca-Cola que eu não dou pra... Eu tô no canto errado. Aí deu errado, deu erro. E aí no terceiro ano eu disse, eu já sei. Já que eu gosto muito de dar aula de português, gosto muito de ler, vou fazer para letras. Aí fiz para letras, eu já trabalhava durante o dia, né? E letras era interessante para mim porque era à noite. Sim. E aí foi isso, passei para letras e comecei minha vida profissional como professora de língua portuguesa, ainda na graduação. Que bacana. Rosi, e depois daquela experiência ruim com os alunos de colégio de elite, como é que foi a universidade? Que aí já é outro mundo, né? Aí a universidade é outro mundo. Como é que foi a experiência? Porque assim, porque Natal estava sendo descoberta por mim, né, ainda. Né? Eu ainda estava descobrindo, aliás, Natal. Eu ainda estava descobrindo, né, a minha experiência com Natal. Então, quando eu entrei na universidade, foi aquele choque, né? Outro choque, mas bem positivo. Sim. Porque eu encontrei o meu povo, né? A minha tribo. Aí, assim, as pessoas achavam lindo o meu cabelo. É outra história, né? Oh, que exótico. Setor 2, né? Aí, setor 2, né? É. E assim, pronto, eu tô em casa. E foi muito bom, assim, porque como eu sempre gostei muito de ler e escrever, os professores também valorizavam muito o que eu fazia, essa sensação de você encontrar um lugar que você tem afinidade, né? Então, com 6 meses de curso, eu já estava dando aula, já fazia parte de uma equipe de professores que faziam estudos sobre leitura e produção de texto para os parâmetros curriculares nacionais, que era o grupo da professora Maria da Penha. Muito bom. E a gente fez uma experiência na escola doméstica, eu trabalhei na escola doméstica, e aí trabalho com escolas
particulares, né? Trabalhei na Escola Doméstica, no Contemporâneo, Instituto Brasil, Hipócrates, em vários colégios particulares, até passar no concurso para o Estado. Eu fui professora também do Estado, do município de Natal, da UNP, no IFRN. Como é que foi a experiência, professora? Maravilhosa. Você tem cara de ser boa professora. Maravilhosa. Eu passei 20 anos na educação privada e na educação pública. Passei 10 anos. E foi uma experiência assim muito rica, muito importante. Eu adoro dar aula, adoro estar em sala de aula. Mas eu tive uma sobrecarga, porque devido aos salários muito baixos nesse período, agora não, agora o salário de um professor do Estado é um salário que a gente pode dizer, pronto, é um salário. Mas quando eu entrei, não dava para viver. Sim. Então eu tinha que trabalhar no Estado, tinha que trabalhar, ter outro vínculo no município, porque juntando os dois a gente vivia mais ou menos. Nossa. Aí o que aparecia de trabalho extra, eu tinha que pegar. Legal. Porque eu criava sozinha uma filha, eu era mãe solo, né? Então até os 10 anos eu tinha que garantir o máximo que eu pudesse a minha filha. Sim. Então eu só conseguia fazer um orçamento razoável para eu ter a mínima, uma condição digna, né, de viver como mãe solo e dar a ela condições também dignas, se eu juntasse os 3 expedientes. E além disso, ainda tinha que estudar, né? Fazer mestrado, né? E eu fiz o meu mestrado. Então, esse excesso de trabalho, as cobranças que existiam no mercado de trabalho, porque eu era mulher, sou, né? Sou mulher, mãe solo, né? Se hoje essas cobranças são grandes, então há 10, 20 anos atrás era muito maior, né? Então eu me sobrecarreguei. E essa sobrecarga me gerou aquele desejo, assim, de chutar o pau da barraca, sabe? Tipo, caramba. Aí quando eu cheguei no doutorado, começou, né? Natália já tinha entrado no curso de Ciências Sociais, né? Já era uma mulher, né? Já não precisava tanto. Natália, sou violonista hoje, né? Excelente musicista. Pois ela já não precisava tanto desse suporte, né? E sempre precisa, né? Mas não tanto como antes. Tem o pai dela, né? Que já estava nesse período com uma condição melhor e dando um suporte maior. E aí eu tive um contexto que favoreceu que eu buscasse, né? Realizar outros sonhos. E eu tinha muito sonho de viver a minha arte. Pronto, essa era a curiosidade. Eu queria saber como é que a música entrou nisso tudo. Você falando disso, dos 3 expedientes, filha pequena, e crescendo, né? E as dificuldades. E a música entrou exatamente quando, Rose? Ela entrou primeiro como um lugar de cura, assim, porque eu sempre gostei muito de música, né? Quando Natália tinha 3 anos, ela já pediu violino, pediu depois flauta. Nasceu pra música. Então a gente já tinha essa afinidade dentro de casa, né? De música, de compor, mas sempre de uma forma muito de experimentar, né? E tal. E eu gostava muito de escrever poesia, né? Escrever poemas. Eu ganhei menção honrosa no concurso da Cooperativa Cultural em 2006, né? Então tinha essa relação muito forte com a poesia. Eu achava, inclusive, que eu ia escrever livro, publicar livro, né? Mas em algum momento os poemas eles começaram a chegar cantados, né? Assim, tipo, vinha o poema e já vinha aquela melodiazinha, eu fazia, nossa. Aí gravava ali, né, no celular, deixava num canto, sem muita pretensão. Mas em 2006, eu entrei no mestrado. E quando eu entrei no mestrado, eu estava com essa sobrecarga que eu lhe falei. Eu estava trabalhando no Estado, no município de Natal. Sim. Era professora formadora da EAD, do IFRN. Sim. Professora da UNP. Então, não, em 2006 ainda não era professora da UNP, mas estava na EAD. Então, assim, era muito trabalho para pouca pessoa, né? E
ingressei no mestrado em 2003 como aluna especial e depois eu passei na seleção. Sim. Para estudar o que eu estava vendo acontecer com os meus colegas na educação pública. Quando eu entrei na educação pública, eu vi todo mundo doente. Claro, há anos o salário congelado, né? Sim. Então, eu vi professores adoecidos, isso me preocupou, adoecimento físico, mental. E eu disse, não, eu vou estudar isso. Eu não vou fazer o mestrado em letras. Sim. Eu vou fazer o mestrado em educação e vou estudar o que está acontecendo com eles, porque é o que também está acontecendo comigo. Exatamente. E aí eu fui pesquisar sobre o burnout na educação, e a pesquisa sobre o burnout me levou à resiliência, né? Então, eu queria mais ver observar como os professores lidavam. Eu não queria estudar o adoecimento, eu queria estudar como sair, né? Sim. Mas eu já estava bem adoecida também, Nossa. porque na universidade havia a exigência grande, né? Por produção acadêmica, por assistir às aulas, por leituras. Sim. E aí quando juntou tudo, né, a sobrecarga que eu tinha, só corrigindo, eu entrei na EAD em 2011. Sim. Eu tinha a sobrecarga das escolas e do Estado. E do Estado. Então, e o município eu entrei em 2007. Sim. É um ano depois. Então, e a criança pequena ainda, né? Sim. Então, chegou um momento que eu disse, eu vou tirar uma folga de uma semana, não lembro, 15 dias, uma licença, para cuidar da minha saúde. Aí eu fiz isso, e na primeira noite, quando eu deitei para dormir, eu não consegui dormir. Aí passei a noite toda em claro. Desde que eu não tinha percebido que eu não estava dormindo já há algum tempo. Nossa. Porque eu estava usando a madrugada para ler. Porque era o único horário que eu tinha. Que tinha para ler. Para ler. Então, como eu estava usando a madrugada para ler e emendava com a manhã, eu estava nessa rotina quase todos os dias e achando isso normal. Nossa. Aí, na hora que eu parei, não veio o sono. 3 da manhã, 4 da manhã e não veio o sono. E minha mente, Aí eu, peraí. Segundo dia, então, eu passei 8 dias sem dormir. Nossa. 8 dias acordada, de manhã, de tarde e de noite. E elétrica. Nossa. Aí não, tava uma coisa estranha acontecendo, né? Isso não tá normal. Não pode ser, eu não posso ficar mais tempo nisso. Aí fui ao médico. Sim. Quando eu cheguei lá, aí o médico disse, amiga, você precisa de um Rivotril. Aí receitou o Rivotril, porque você tem que dormir, né? Receitou o Rivotril e disse que eu estava com um transtorno de ansiedade já. E que eu tinha que tomar a medicação para poder melhorar. Sim. Mas aí, como eu já estava com transtorno de ansiedade, e quando a pessoa está com transtorno, ela tem medo também, né? Vem o pânico, vem tudo. Aí eu fui abrir a bula. E quando eu abri a bula, aí tinha efeito colateral. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, gente, eu não quero ter isso. Porque o que eu tenho não chega aos pés desse efeito colateral aqui, se tiver. A bula estendida do Rivotril, depois você procura. Não, eu não sei o que. Procura, porque agora ela não está mais estendida, não. Ela está resumida, mas se você for atrás, mas enfim. Nossa. Aí eu vou procurar um tratamento natural. Porque eu não vou tomar isso, não. E aí fui buscar o tratamento natural, que eu não sabia ainda qual era. Porque eu não conhecia nada do tratamento natural. Aí fui de novo ao médico e pedi uma licença maior. Sim. Eu disse, eu quero ter uma licença para eu cuidar disso e 15 dias não vai resolver. E aí ele me deu ele viu, né, claro, como estava o quadro e me deu uma licença de 6 meses. E eu tirei essa licença tanto no trabalho quanto na universidade. Sim. Parei o mestrado nesse período para poder me cuidar. E foi assim, a melhor coisa que eu fiz. Porque eu fui pesquisar o problema é a ansiedade, então o que pode curar a ansiedade? Caminhada. Aí fui buscar essas alternativas. Pronto, vou caminhar. Então eu saía para caminhar, mas não era assim tão fácil, tá? Sim. Vou caminhar, eu não tinha vontade de caminhar. Eu me forçava a ir, porque eu queria melhorar. E nesse processo, eu não lembro exatamente como foi, eu estava escutando uma música
E eu percebi que essa música me gerava um estado de tranquilidade, mesmo que pequeno, Sim. mas que era como se a música me trouxesse de volta. E eu, opa, a caminhada não estava resolvendo, nada que eu estava fazendo resolvia, mas ouvir certas músicas estava dando certo. E era a trilha sonora de MPB. Era MPB, não era Paralamas, Zizi Posse, até músicas que eu nem ouvia antes. Zizi Posse, não sei o quê. Aí eu disse, gente, aí eu fiz uma playlist. E todo dia eu ouvia essa playlist. E eu percebia que enquanto eu ouvia, era como se eu não tivesse com ansiedade. Que bacana. Olha o poder da música. Da música, é como cura, né? Gente, eu tô ouvindo, é como se eu não tivesse. Agora, quando terminava a playlist, que eu voltava, aí voltava. Eu disse, então eu vou juntar. E juntei a playlist com a caminhada. Sim. Aí eu ia caminhar ouvindo. E em menos de 30 dias eu já estava sem sintoma. Nossa. Aí voltei lá no médico. Aí, né? E aí, ele fez, o remédio fez efeito. Eu disse, tá aqui a cartela cheia. E falei pra ele, eu fiz isso, isso e isso. Agora, claro, eu não vou dizer que as pessoas não devem tomar Rivotril. Claro. E que se o psiquiatra ou o neurologista, sei lá quem, prescrever, a pessoa deve fazer o que eu estou fazendo. Sim. Eu não estou dizendo isso. Funcionou pra você, né? Funcionou pra mim. Você, Mas pode não funcionar pra outra pessoa. Né? Tem pessoas que precisam tomar a medicação. Não foi o meu caso, sim, porque foi resolvido, né, de outras formas. Mas esse é um processo que foi uma experimentação minha e eu estava ali respondendo pela minha saúde, né? Sim. Se isso desse errado, eu ia responder. Exatamente. Mas eu não posso dizer nunca. Deixe de tomar o remédio e vá caminhar, claro, com música. E ouvir música. Né? Seria uma irresponsabilidade. Então é um alerta, né? Não façam isso. Não deixem de tomar o remédio. Foi nesse período que você começou a compor música, a produzir? Nesse período eu senti a força, né, que a música tinha sobre o meu ser. Sim. Né? Gente, isso me curou. Né? Então, e isso ficou, né, registrado dentro de mim, assim, a coisa da ligação com a música, né? Me trouxe de volta. Mas aí, nesse período, eu voltei para as minhas atividades, né? Voltei para o mestrado, consegui uma licença pelo Estado para fazer o doutorado, né? E voltei para o mestrado e concluí o meu trabalho, que foi Sim. sobre resiliência de professores. Sim. E foi massa esse trabalho, porque a constatação foi justamente essa. Cada professor descobria um caminho. Então, se naquele momento para mim foi a música, Sim. para outros professores foram outras coisas. Então, um ia pela pintura, o outro Sim. ia pela religião, o outro ia pela... E cada um tinha os seus, né, processos para lidar, né, com esse cotidiano. Muito bacana. Rosa, a gente já tem comentário aqui. Eu ler aqui. Tonho França. Boa noite, amigo Cefas. Parabéns pelo programa e parabéns pela entrevistada. Tonho França, que foi meu editor na antiga Penalux, hoje Literalux. Grande Tonho, valeu, Tonho. Beijão. Fica ligado aqui. Vera Lúcia Jesus Machado. Boa noite, Verinha. Produtora cultural, sempre presente aqui. Valeu. Carlos Lima, outro frequentador assíduo aqui do programa. Boa noite, Cefas. Na escuta, sempre uma boa entrevista. Valeu, Carlinhos. Carlinhos Bentivi, trabalhei com ele em Mossoró, diagramador de primeira, gente fina beça. João Batista Frutuoso, que está aqui, inclusive. Parabéns, grande amigo Cefas, pelo seu programa, é show. Valeu, vindo aqui, você começando a ficar presente aqui. Continua ligado. E tem mais gente aqui. Maria Socorro Alves, parabéns, valeu, uma alegria tê-la aqui. Kaline Basílio, importante demais esse cuidado. Aí, a Kaline aqui presente. Kaline. Valeu, Kaline, fica presente. Rose, um monte de perguntas que eu tenho aqui, um monte de curiosidade. E a música em si, vamos lá, eu quero saber quando você começou a compor. Eu estou nessa frição de fazer essa pergunta e saber como é que foi, como é que a música entrou, você produzindo música. Então, eu entrei
terminei o mestrado, né? E fui, depois de um tempinho, ainda dando aula e tal, eu resolvi fazer o doutorado. E no doutorado, eu quis fazer em literatura, porque eu queria estudar o trabalho de Sivone Medeiros. Né? Então, eu quero entender como é, né? Como é a vida, como é o trabalho, como é essa performance, quem é essa mulher, né? O que é que ela faz, por que ela faz. Eu queria estudar Sivone. Eu já era fã dela há muito tempo. Eu disse, não, meu doutorado vai ser sobre esse trabalho, que é Escrituras Sagradas, né? Esse trabalho de poesia, de poemas. E entrei no doutorado em literatura e durante a pesquisa sobre Sivone, eu passei a acompanhar também as performances, né? Vi muito aqui no Bardalos, todo canto que Sivone eu ia atrás com a câmera filmando, fotografando, enfim, eu queria saber, né? E nesse período, coincidentemente, paralela a isso, né, a pesquisa sobre Sivone, veio esse desejo de estar cada vez mais próxima da minha arte, de mim enquanto artista. Né? Eu gostava muito de escrever, gostava muito de poesia, gosto, mas eu sabia que tinha algo mais, algo além, aliás, diferente, né, da poesia em si, que é essa questão de juntar a poesia com a música. Né? E aí eu passei a compor em casa, vinha o poema e vinham as melodias. Eu até fiz aqui no Bardalos, acho que em 2012, numa Dia da Poesia, num dos eventos que eram feitos aqui, né, dia 14, e fiz uma brincadeira com o público, né, trouxe os poemas que eu escrevi, aí eu falei, eu vou fazer umas músicas com esses poemas, e a gente fez uma brincadeira aqui com o público, porque estava muito forte a questão da musicalidade, né, do ritmo e tal. Não, isso aí vai virar, isso vai virar. Aí fazia samba, né, escrevia samba, escrevia, enfim. Você tinha umas participações também no Junteiro e nas Insurgências Poéticas. Foi depois. E aí, eu, em 2015, eu, em Pium, né, participei de um trabalho lá, né, em Pium, desses trabalhos com as medicinas, né, e tal, mas um trabalho bem sério, que inclusive esse é outro parênteses, né. Vamos conversar sobre isso também. Que é a questão do uso indiscriminado, né, da ayahuasca, está muito sério. Vamos conversar mas também. Nesse período foi com pessoas preparadas, né, pessoas que são originárias, que é o pessoal da Casa Ru, enfim, né, Costa, Nicole. Então eu tive uma experiência com uma medicina da floresta, e essa experiência, que também tinha nesse período já uma experiência com a Jurema, estava estudando a Jurema Sagrada através de Rômulo, né, que é um pesquisador de Jurema bem respeitado aqui no Rio Grande do Norte, frequentando, né, os espaços de Jurema. Então nesse período eu fiquei muito conectada com as minhas origens e com a necessidade muito grande de estar perto de novo da minha avó, do lugar onde eu cresci. E disse, agora que eu não estou mais, né, nesse período, eu também saí de várias escolas que eu trabalhava, né, eu comecei a sair da educação também. Eu vou viajar, né, e vou me reconectar com minha avó, vou ficar mais perto da minha mãe, que mora lá, né, sempre morou lá. E fui para Alagoas. E aconteceu uma coisa bem interessante, assim. Minha avó já estava com 96 anos, mas bastante lúcida. E eu estava na casa dela, no dia que eu cheguei, né, fiquei com ela. E no outro dia de manhã eu acordei com a música, que é uma música de uma pessoa que está se libertando. Então eu escrevi essa música, né, ela tem uma letra bem grande e rima como se fosse um cordel, né? E coloquei o nome de Canto de Transição. E depois eu compus mais 3 músicas, que foi Bamba, o Canto da Serpente, a Dança da Serpente e Serena. Sempre com essa linguagem, né, da cultura popular. Sim. Essa relação com a terra, né? Com a questão ancestral,
as músicas, assim, sempre nessa pegada, mas com poesia também, né? Não indo tanto para esse lugar do rezo, mais para o lugar da MPB, né? Mas com esses temas. Então, já vinha, eu disse, não, vou pegar esses trabalhos e vou arrumar. Como Natália, minha filha, né? Ela já, desde os 14 anos, já estudava violão e tal. Aí eu disse, Natália, faça a harmonia dessas músicas, porque já vem com melodia e tudo. Faça a harmonia e tal. E aí ela começou a fazer as harmonias e os arranjos, né? Treinar os arranjos para as músicas. Sim. E nós organizamos as 4 músicas, né? Bamba, Canto de Transição, A Dança da Serpente e Serena, de 2015 para 2016. Mas teve uma coincidência também aí, porque quando eu estava em Maceió, um amigo meu, músico daqui de Natal, soube que eu estava lá e ele tocava muito lá. Aí ele disse, você está aí, acho que eu vou para aí. Falei, dá um rolê. Aí pegou e foi. E lá a gente saiu, foi dar uma volta na cidade e fomos num encontro de afoxé. E aí quando estávamos no encontro da afoxé, na Praça Lions, né, que é em frente à escola que eu estudei, Pequeno Príncipe. Bacana. É em frente à primeira escola que eu estudei. Nossa. Aí ele me apresentou aos músicos da cidade, que ele já conhecia, né? Então apresentou o Grupo Malacada, Salomão Miranda, Mel Nascimento, conheci essa galera toda lá, que são músicos respeitadíssimos em Alagoas, fazem parte da cena musical alagoana. E nesse período, Salomão e outros músicos estavam testando um estúdio, Sim. que era Garça Produções Tortas. E eles me convidaram, quando a gente conversando, porque a música, porque eu... Aí ele, Rose, vamos gravar na Garça, pelo menos a gente arruma esse material. E aí juntou Salomão no cavaquinho, Juliana Barbosa com a percussão e Tido Moraes também com a percussão. Aí Ide, que é pernambucano, fazendo essa parte da captação, né, toda essa parte de estúdio. E Natália junto. Aí levei também Gerson Lira, daqui, que é do movimento indígena, capoeirista, por causa da relação com o birimbau, com os instrumentos da capoeira, que a gente fez muita coisa assim, ele fez muitos arranjos para mim, para as músicas. E a gente juntou essa turma e fomos fazer, fomos gravar, registrar, né, a criação dessas 4 músicas, para deixar arrumadinho. E foi aí que começou. Começou desse jeito. Desse jeito. Então, aí voltei pra cá, fizemos esse registro, né? Voltei pra cá em 2016. Passei por Pernambuco, aí eu já conhecia muita gente lá, então eu passei por Pernambuco. Esse material ficou num CD, aí um produtor amigo meu começou a mostrar esse material pra muita gente, amigos, músicos de lá. E quando foi em abril de 2016, eu estava em casa e ele me ligou e disse, Rose, olha, tem uma cantora aqui de Pernambuco que eu mostrei, porque ele frequentava a casa dela, então eu mostrei o seu material, ela disse, vixe, que trabalho bonito, né? Quem é? Aí ele é uma cantora, ela está começando. Ela mora onde? Mora em Natal. Ela, vixe, adoro Natal. Será que ela não faria uma parceria comigo? Aí ele disse, qual? Não, porque ela podia fazer minha produção e me levar para Natal. Aí ele ligou e disse, você topa abrir o show de Isaá? Ó. Aí eu, é o quê, amigo? Show de Isaá, eu nem comecei, assim, Natal nem me conhece como cantora. Ele disse, mas aí é uma forma de você começar. Isso. Porque você abre o show dela com essas músicas que você gravou e ela vem para o Rio Grande do Norte, que ela ama e só veio uma vez no projeto do Itaú, há muito tempo. Beleza, a gente fez essa parceria. Aí eu me juntei com o Nelson, né? Nelson Rebouças, do Porão das Artes. Sim. A gente se juntou também com Regina Casaforte e Mazinho, sim, né? E fizemos um festão lá no Porão, que lotou o Porão. E só veio, e eu abri, sabe aquela sensação assim de me botaram aqui, né? Gente, me botaram aqui. Agora eu vou ter que dar conta. Agora eu vou ter que dar conta. Aí eu me juntei com Maíra, que hoje é a Ira, né? Que é cantora, compositora. Sim. E já é percussionista há muitos anos. Então, Maíra fez a percussão desse show junto com
Concita, maravilhosa, né? Trouxe o Salomão de Maceió. Natália também participou. Gerson Lira também participou. Então a gente juntou um monte de gente no palco e fizemos essa abertura. Eu lá me tremendo, né? Tá todo mundo rindo de mim, mas tudo bem, vamos assim, né? E fui. E depois disso aí surgiu o convite para vir abrir o Cachaça Filosófica na sequência, porque Maíra, a outra Maíra. a Maíra do Cachaça Filosófica. Tava no show, né? Assistiu, Sim. gostou, aí, ai Rose, vamos, a gente veio pra cá, eu, Natália e Maíra também, pra abrir o Cachaça, fazer, né, a parte musical do Cachaça, e aí começou, né? Aí começou, e eu só vim. Vim. E aí saí da UNP, saí da Farne, saí de todos os vínculos na educação. Nossa. Porque quando eu comecei realmente a cantar, compor mais, né? Porque vieram outras músicas e adentrar esse universo, eu me senti liberta, sabe? Liberta de coisas que me adoeciam. Embora eu gostasse muito de dar aula, mas o sistema me adoecia. Sim. Então, assim, se a gente ligasse o botão, caísse em sala de aula, ligasse o botão, caísse dentro de casa, massa, né? Mas existe gestões, existe uma política, existe o salário baixo, existe toda uma série de fatores que impedem o professor de dar aula, gente. Né? Hoje, eu digo a você que no Estado, a gente pode dizer que houve uma transformação. Né? E a gente sabe que Fátima teve muito a ver com isso, né? O salário melhorou, as condições melhoraram. Em relação a 2003, né, 2004, a gente sabe. Mas naquele período era muito difícil. Até em 2000 quando eu saí, em 2011, né, ainda chegou uma hora que eu disse, gente, eu vou só cantar, tá? Tchau. E aí pedi demissão, outros eu fui demitida e eu comecei a investir, assim, pagar bons músicos, né, para ter um acompanhamento mais robusto, né, com percussionistas, com outros violonistas, além da Natália, mas sempre a Natália, harmonizando, fazendo arranjo, e quando queria, podia me acompanhando. Ela também sempre foi muito livre para querer ou não estar comigo, né, para não amarrar no meu trabalho, que não daria a ela autonomia, né, hoje ela está em vários trabalhos, né. Então, são 9 anos, né, fazendo trabalho com música. Que bacana, história fantástica. Lembrando que você pode fazer... Vamos ter música daqui a pouco. Vou só fazer uma pergunta aqui, aí vamos ter música aqui. Rose, paralelo, eu sei, a gente vai falar sobre sua ida. Você morou em Olinda, né? Morei. Então, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o canto de transição, vai falar sobre muita coisa. Mas fala um pouquinho sobre essa sua, eu não vou nem dizer ativismo, eu vou dizer sobre seu redescobrimento enquanto identidade negra, indígena, e também sobre ativismo, como é que é ser ativista sobre isso. Fala um pouquinho sobre isso, como foi redescobrir ser uma mulher negra, ter origens indígenas, também, se você quiser, falar sobre feminismo, que também está atrelado a isso. A questão de ser uma mulher negra, né, e de origem indígena. Então, eu não me declaro como uma mulher negra. Sim. Porque quando eu comecei a pesquisar, apesar do fenótipo e de ter crescido lida como negra, né, pela minha comunidade, na minha família não tem. Né? Meu pai não é negro, minha mãe não é negra, minha irmã, minha avó não é, entendeu? Então, assim, aí quando eu fui pesquisar mais a fundo a minha ancestralidade, eu não encontrei, até agora eu não encontrei ancestrais negros, né? Nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. Sim. Mas eu encontrei indígenas, Sim. né? Então eu entendi que não é uma questão de ter ancestralidade negra, mas de ter uma ancestralidade indígena, Sim. sem estar relacionada ao estereótipo do que é ser um indígena. Sim. Porque indígena, para muita gente, foi construído isso pelo colonizador, tem que ter cabelo liso, franjinha, né? Tem que estar na tribo. E socialmente não pode ter celular, não pode ter tecnologia, é uma coisa então, absurda. Assim, o meu fenótipo, né, por eu ter o cabelo cacheado, não, você não tem origem indígena porque você tem o cabelo cacheado. Sim, mas vai lá em Alagoas, vá lá, entre lá nas comunidades e olhe para os indígenas, você não vai encontrar todos do mesmo jeito. Você vai encontrar indígenas parecidos comigo, inclusive. Agora, essa questão de ser indígena e autodeclarar indígena,
ela passa por um monte de questões políticas também, né? Obrigado. Olha aí, Rosa, queijinho. Obrigada. Já? O quê? Gente, A produção tá dizendo não, algum erro aqui nos relógios. alguma coisa está fora. Tá fora da ordem, não. Acho que a gente fala Não, demais. Eu vamos falo ficar demais. aqui mais meia hora. Eu falo demais. Não, vamos lá. Eu disse a você, É. né? Eu falo muito. Não, mas fale muito, pode falar muito. Mas esse é um tema importante. Sim, vamos. Porque existe uma pesquisa, né? Então eu comecei a pesquisar e eu descobri ancestrais indígenas, até por causa do território Sim. onde minha mãe nasceu, minha avó nasceu, que é um território ancestral indígena. Processo de colonização lá, muito forte, muito violento. Né? Mas paralelo a isso, tem toda uma construção e uma luta, né, de pessoas que têm ancestralidade indígena, mas não cresceram em aldeias, não cresceram numa comunidade. Isso. E aí a gente tem duas lutas distintas e de lugares diferentes, embora seja a mesma luta, mas duas lutas. Sim. Uma é a dos indígenas que estão em aldeias, que tem uma comunidade indígena, que muitas vezes, muitos grupos não chegaram a se afastar totalmente dessas origens, né? Sim. Que lutam pela demarcação dos territórios, né? Lutam pela identidade étnica. Sim. E existe um grupo de pessoas em diáspora, Isso. né? Como existe com a comunidade negra, né? Existem Exatamente. pessoas negras diaspóricas. Então, esse grupo que está em diáspora, que são descendentes de indígenas, eles são a maioria dos pardos, a maioria das pessoas que têm essa ancestralidade. Mas por que elas não se autodeclaram indígenas? Porque se construiu uma lei, né, de que só se pode fazer a autodeclaração como indígena, a declaração como indígena, se você estiver numa comunidade. Exatamente. Mas aí vem outra questão. Como você vai estar numa comunidade se essa comunidade foi ocupada, destruída, apagada, violentada? Não é complexo? Exatamente. Ao mesmo tempo, existe apropriação, sim. Existem pessoas que elas não sabem as suas origens, mas elas dizem que são indígenas, né? Existe apropriação cultural, mas a apropriação cultural da cultura indígena não é um problema, não é um grande problema. O problema maior da apropriação cultural da cultura indígena está no uso indiscriminado das medicinas tradicionais, Sim. está na venda, no comércio, transformar a cultura em comércio e fazer disso um lugar do capitalismo. Mas quando a pessoa ela se percebe indígena, ela busca a sua ancestralidade, ela descobre que tem ancestrais indígenas, embora ela tenha sido criada num centro urbano, lá em São Paulo, mas ela está se reconectando com a terra, ela está trazendo uma fala, um discurso de regeneração, quando ela está discutindo o capitalismo, quando ela tem práticas antifascistas, quando ela tem práticas que questionam esse modelo de produção capitalista destrutivo, ela está sendo muito mais indígena, né, do que talvez alguém que tenha nascido na aldeia, com todo respeito, mas que reproduza Concordo. o capitalismo. Então, Sim. a gente precisa ter cuidado, sabe? Ter muito cuidado na hora de dizer assim, você está retomando, né? Você está que presta atenção nas práticas, né? Dos grupos, das pessoas. Tem muita gente, a maior parte das comunidades indígenas do Rio Grande do Norte são de retomada. A maioria. Eram comunidades é verdade, que se sim, é verdade. retomaram, e na retomada estão retomando a cultura. Então, a gente precisa entender esse contexto, né? Porque também existe dentro do movimento indígena uma divisão, né? De indígenas, muitos, nem todos, né? Mas aldeados, dizerem que os indígenas de cidade, os diaspóricos, são falsos, são aproveitadores. O que eu vejo é que existem duas lutas diferentes. Krenak até já escreveu sobre isso, inclusive. Existe a luta do indígena, da pessoa que se percebe indígena em diáspora. Sim. E existe a luta dos indígenas que estão nas aldeias, com suas comunidades. São duas lutas diferentes. O que eu acho que tem que acontecer, que é o E as certo, duas válidas. para não ser injusto, né? Porque a luta do aldeado realmente é uma luta mais
barra pesada, vamos dizer assim, né? Porque está lá enfrentando bala, é uma luta muito difícil. Não vou comparar as lutas, mas é uma luta difícil. Deve existir também a luta dos diaspóricos, né? Com suas características peculiares, com suas identidades a construir. Então, se é para brigar por uma identidade, que seja a identidade relacionada a esse grupo específico. E o questionamento dos aldeados é, poxa, a gente está aqui lutando tanto, levando bala, sofrendo ameaça, e a pessoa cresce na cidade, em colégio particular, diz que é indígena e vai acessar os mesmos direitos, as cotas, né? Será que isso é justo? Mas, se você tem uma luta dentro do seu grupo e dentro da sua verdade, você vai brigar pela sua identidade dentro da sua verdade, dentro do seu grupo. E isso já está acontecendo. A gente tem Culturas Caboclas, que é um projeto de Meg, que trabalhou na UFRN muito tempo, professora, que ela desenvolve há muito tempo, ela ajuda as aldeias, inclusive, a esse processo de retomada. E o projeto de Meg é justamente em busca de uma identidade indígena das pessoas que estão na cidade, das pessoas diaspóricas. Então é isso, sabe? Eu tenho, assim, tem a comunidade, né? Mas a minha comunidade, ela não está em retomada, ela não está em etnogênese. O que existe são parentes, primas, que estão lá, que querem retomar. Mas ainda não é uma comunidade que eu diga, tá aqui esse grupo em retomada, sim, que é o meu grupo, sim, Caeté. Ainda não posso dizer isso, porque é um processo. Mas a cidade, ela tem todos os elementos indígenas. O meu avô teve a primeira casa de farinha da cidade, é do meu tataravô, né, da minha ancestralidade. Então, a gente tem dentro da cidade elementos, patrimônios imateriais indígenas, que provam que esse território é um território ancestral. O que a gente ainda não fez foi a etnogênese, né, de chegar e dizer, olha, tá aqui, a gente quer demarcar, a gente ainda está no processo, porque eles têm medo, quem mora lá, né, eu não moro mais lá, sim, né, então eles têm medo, existe muita violência, então existe esse medo, né, de lutar por isso, sabe? E lá já é uma comunidade reconhecida como ribeirinha e é uma comunidade extrativista, uma Resex, né? Já abraçada, né, pelo Instituto Chico Mendes e protegida. Então, também tem essa questão, né? Ele já tem, de certa forma, uma certa proteção, sim, em relação a essa questão da pesca, da agricultura, mas essa proteção é governamental, não é autônoma. Né? Muito bom, estamos aqui com Rose Flor do Caeté, uma conversa maravilhosa. Rose, antes da música, outro tema importante. Eu recordo, acompanho você há muito tempo, a gente é amigo já há bastante tempo. Você tem textos muito fortes, muito objetivos sobre a questão de como é ser mulher nos dias de hoje. A questão de ser mulher não é fácil, nós sabemos de toda a questão da misoginia. Infelizmente, parece que voltou cada vez com mais força, infelizmente. Fala um pouquinho sobre isso, como é ser feminista enquanto mulher negra, enquanto mulher indígena, enquanto mulher, enfim, nos dias de hoje, o que é que uma mulher passa nos dias de hoje, inclusive para exercer a sua atividade, que é a música, Rose? Então, o que eu vejo, que é uma coisa que eu venho, né, assim, há muito tempo questionando, antes eu tinha discursos mais inflamados, né, sobre essa questão do machismo, e o meu foco era muito machismo, né, esses homens, isso que... Mas assim, hoje eu foco muito da gente conquistar os espaços, sabe? Ao invés de eu estar questionando que fulano é machista, esse grupo não sei o quê, não, assim, como é que eu posso ocupar os espaços como mulher, como uma mulher racializada, como eu posso estar nesses espaços que os homens também ocupam. E aí eu não vejo como fazer uma discussão de gênero, como também o contrário não, dissociada do capitalismo. Porque não é a disputa dos espaços do ponto de vista do capitalismo, mas está em pé de igualdade com os homens, mas também tentando transformar a lógica em que a gente vive. Sim. Então, recentemente, eu tive a experiência na Rede Potiguar de Música, que foi com os homens, né?
com homens. A maior parte da turma da música aqui no Brasil todo É de homens. de homens. Então a Rede Potiguar de Música, ela é uma iniciativa muito bacana, né, que já tem há bastante tempo aqui. E a maioria das pessoas que estão lá compondo, né, a rede são homens, né? Então nessa experiência, o que é que eu trouxe? Eu disse, gente, vamos discutir capitalismo. Vamos discutir capitalismo. Para quem a gente faz a nossa música e como a gente faz a nossa música. A gente está fazendo a nossa música dentro de um modelo de produção capitalista. E o sofrimento, ele vem daí também. Quando a gente diz assim, não, porque o homem está perdendo espaço para a mulher. Não, porque a mulher não sei o que. Isso é do capitalismo, é do patriarcado. Né? Então, vamos discutir gênero, mas entender que o capitalismo está muito associado ao patriarcado. Ao lugar do poder, ao lugar da competição, ao lugar do eu sei mais do que você, eu vou lhe ensinar, né? Que é muito da postura do homem, né? De estar por cima, de estar na relação do poder, né? Do poder que pode, né? Que acha que pode. Então isso é muito do capitalismo. E são as regras do mercado. Sim. O mercado, né? Masculino. O mercado. O mercado. Então, vou trazer aqui para esse grupo uma possibilidade de a gente pensar isso de uma forma mais cooperativa, né? Ao invés de a gente trabalhar a competição, vamos trabalhar a cooperação. E trabalhar a cooperação entre homens e mulheres. Homens cooperando com mulheres e vice-versa. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. E foi massa. E a gente também teve um monte de problema. Um monte de atrito, né? Eu briguei no grupo várias vezes. Né? E foi a polêmica. Gente, eu tô percebendo, não. Eu tô percebendo. Então, assim, porque é um comportamento, mesmo que os homens digam que são de esquerda, que são progressistas, socialistas, antifascistas, vão cometer o machismo, porque o machismo está na estrutura da sociedade. Então, na hora em que se faz, não se pensa, só faz. E aí, o meu papel aqui vai ser eu estar o tempo todo tocando na ferida, né? Gente, olha, mas isso cansa. Isso cansa. Então, assim, é muito complexo, sabe? Por outro lado, a gente foi até o fim, até o 8, né? O festival que foi maravilhoso. E quando eu vi as mulheres entrando para cantar, eu vi as mulheres participando, as mulheres na produção, como Bárbara, né? Levei Bruna Garrido na fotografia, a gente começou a trazer mulher pro contexto. Assim, foi de uma alegria imensa. E os homens começaram a respeitar mais, né? Enfim, começaram a entender mais, né? Esse movimento, a gente conversando, a gente fazendo. E foi lindo, né? O 8 da noite foi uma festa, foi uma noite inesquecível, né, Cefas? Muito bom. Rose, e machismo na música, na cultura, existe? Existe. Sempre, né? Existe. Abuso, assédio, existe. Existe. Porque o machismo, ele não se resume só àquilo que a gente vê, né? O machismo, ele está presente como é estrutural, está presente em várias atitudes. Então, tem umas violências que são psicológicas, né? E que elas vão minando a autoestima das mulheres, né? Vão minando a voz, vão minando a percepção de si. Ah, será que eu sou louca, né? Porque você reclamou, aí... Então, isso também é violência, né? É um tipo de abuso e a gente precisa falar sobre isso. E os abusos propriamente ditos, né? Os assédios, que são assédios diretos, né? Esses ainda existem. Existem. E muito, né? E a gente precisa ter mecanismos para lidar com isso, né? Seja através de denúncia, ter uma rede de apoio para as mulheres, né? Eu participo de várias redes de música entre mulheres no Brasil, né? Aqui em Natal a gente não tem música só as mulheres. Mas eu participo no Brasil e a gente precisa desses lugares de apoio, porque já aconteceu muitas vezes de eu não ter quem tocasse violão para mim, porque eu tinha que ter um caso com o violonista. É mesmo, Rose? Não, porque queria pegar
já aconteceu, não foram todos, né? Porque os que eu cheguei e levei para o palco foram justamente os que eu não aceitei esse tipo de Mas de você tentar contratar e... não os que e ele tentar se eu sediar. apareci no palco, os que, né, para ninguém ficar com dúvida sobre quem foi, quem apareceu comigo tocando no palco é porque foi parceiro. Porque os que fizeram não subiram, não foram, nem ensaiei. Mas teve bastante. E era difícil você catar o violonista. Coisa horrível. Um comentário Mas aqui. hoje tá melhor, viu? Adélia Costa, poeta, presidente da SPVA. Cada doido com a sua cura. Eu corri para praias com meus filhotes. Ah, eu conheço essa história de Adélia. Eu conheço essa história, viu, Adélia? Cadê você aqui? Produção, temos mais perguntas? Estamos na reta final, tá? Reta final. Vamos de música enquanto a produção anota aqui. Vamos de música, Rose? Vamos. Oba! Vamos lá, reta final do Conversa de Botequim com Rose Flor do Caeté e música agora. Então, eu trouxe... Infelizmente, eu não pude trazer a violonista, né? Está em outro compromisso. Isso. Mas aí eu vou falar assim um pouquinho de Natália, né? Sim. 5 segundos. Claro. Que sempre foi, né, a minha grande parceira, minha filha. E hoje ela tem um trabalho, né, aí acompanha várias artistas, né? Acompanhei Ionara, um projeto lindo, né, de Ionara agora. Acompanhou, gravou já com a Nanda, né? Tem vários artistas. Ela também é professora de música, né? Professora de violão, trabalha em várias escolas de música aqui, né? Tá na escola de música. E assim, é uma profissional de primeira. Estuda muito, a vida dela é dedicada ao violão. E além de tudo, né, poucas pessoas conhecem, ela é uma compositora maravilhosa. Ela compõe, canta muito bem, mas ela ama essa coisa do o violão, instrumento, né, o violão. Então a Natália não pôde estar aqui comigo hoje, mas eu preparei, eu trouxe, né, a música Dor de Curandeira. Oba. Que é uma música que eu fiz para uma amiga no dia que ela foi picada por uma lacraia lá em Pium. E ela foi picada e tomou cachaça depois, não foi pra UPA, e eu em casa, eu disse, cara, isso dá uma música. E aí, inclusive, o fato aconteceu aqui, mas a música foi foi criada em Pernambuco. Que eu nem falei, né? Pernambuco, Vamos lá. Dor de Curandeira. Um dia sonhei com ela, passava correndo no chão, desviando dos caminhos, com ferro e ferrão na mão. Passava correndo no chão, com ferro e ferrão na mão. Passava correndo no chão, com ferro e ferrão na mão. Ela queria passar e por mim passou devagar, e por mim passou devagar, e por mim passou devagar, e por mim passou devagar. Era tudo muito certo, eu sabia que ia passar. No meio do caminho dela, a lacraia veio me picar, a lacraia veio me picar, a lacraia veio me picar. O ferrão passou e a dor que não me matou me curou, que não me matou me curou, que não me matou me curou, que não me matou me curou. Um dia sonhei com ela, passava correndo no chão, desviando dos caminhos, com ferro e ferrão na mão. Passava correndo no chão, com ferro e ferrão na mão. Passava correndo no chão, com ferro e ferrão na mão. Ela queria passar e por mim passou devagar, e por mim passou devagar, e por mim passou devagar, e por mim passou devagar. Era tudo muito certo, eu sabia que ia passar. No meio do caminho dela, a lacraia veio me picar, a lacraia veio me picar, a lacraia veio me picar. O ferrão passou e a dor que não me matou me curou, que não me matou me curou, que não me matou me curou,
que não me matou, me curou. Nossa! A dor que não me matou, me curou. Obrigada, gente. Essa música tá no álbum Cantos de Transição, que foi lançado no ano passado pelo edital de Economia Criativa do Sebrae e tem a participação maravilhosa, além de Natália, além de Haná, na percussão, tem a participação maravilhosa de Carlinhos Zenz. Carlinhos Zenz, nosso querido. Produção, quanto tempo de programa? Nossa, quase na hora de terminar. Eita, Por mim, eu ficava aqui até meia-noite. Mas a gente vai liberar o palco. Daqui a pouco tem show aqui no Bardalo. Tá cheio aqui o Bardalo. Aí, Francisco Duarte. Que moça preparada e consciente sobre etnia, política e cultura. Uma excelente entrevista. Valeu, Francisco Duarte. Obrigado. Obrigada. Francisca Azinete Pereira Procópio. Boa noite. É uma boa conversa sobre assuntos que nos interessam e nos levam a pensar. Valeu, Francisca. Que bacana. Acho que muita gente vai pensar. Rose, repetindo, por mim eu ficava até meia-noite, mas vou ter que liberar você. Vou ter que liberar. Passou voando 1h20. Liberar, daqui a pouco tem show aqui no Bardalos. Agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a equipe, José Agro na produção e filmagem, Natália Chagas na assistência de produção e mídias sociais, Lula Belmont, nosso querido hostess aqui no Bardalos. Daqui a pouco tem show, esqueci de quem é o show. Ah, meu Deus do céu. Mas tem show daqui a pouco. Rose, agradecer a você. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado. Obrigada pelo convite. Foi nem uma entrevista, foi um bate-papo Foi. sobre temas lindos. Eu posso dizer uma coisinha? Pode. Eu e Natália estamos gravando. Oba. Né? Fizemos o lançamento de Cantos de Transição no ano passado. Sim. Quem quiser encontrar minhas músicas, né? Cantos de Transição, o álbum está no Spotify, em todas as plataformas digitais. Inclusive, vocês acham também pelo YouTube, o álbum Cantos de Transição. E estamos gravando um single e vamos lançar esse single em janeiro. Coisa é só o que eu boa. vou dizer. Opa! Agora, já Em tá redes sociais é só seguir. Rose Flor de Caeté. Isso. Rose com U, tá? R-O-U, Rose com I. Flor de Caeté canta no Instagram e no Spotify, a mesma Rose. Opa! Opa, já tá tudo lá. Obrigada. Rose, Natália. muito obrigado. Obrigado a todos e todas que assistiram e até o próximo Conversa de Botequim. Obrigada, produção. Obrigada, Cef. Você. Vocês.